tudo bem? Eu me chamo Cíntia Barbosa e o meu intuito aqui deste canal Caminho e Sabedoria é compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus, um pouco do que Deus compartilha ao meu coração, e espero que vocês gostem, que vocês se sintam preenchidos, que vocês se sintam mais leves. E esse é o intuito deste canal, trazer um pouco de esperança, porque a Palavra de Deus nos traz esperança de uma forma mais reflexiva, que tem a ver com o nosso dia a dia também, e espero poder compartilhar um pouco, do que Deus mostra para mim, do que Deus fala ao meu coração. E a Palavra de Deus tem muito isso, ela tem que falar com a gente primeiro, para depois você compartilhar com o outro. E esse é o meu intuito, esse é o intuito deste canal, compartilhar um pouco das maravilhas de Deus, das repreensões também, porque não é só bonança, não é só maravilhas, tem as repreensões também, mas as repreensões de Deus também, elas são maravilhosas, porque elas nos ajudam, nos corrigem, nos fazem evoluir, nos fazem crescer como pessoa, nos fazem crescer espiritualmente, em todos os sentidos. A Palavra de Deus, ela tem esse poder. E eu quero compartilhar um pouco com vocês. Espero que vocês gostem e comentem, acham que vocês podem falar o que vocês acharam, o que foi que vocês sentiram, pode dar sugestões também. Eu tenho um outro canal, certo, aqui no YouTube, é um canal mais que eu gosto de compartilhar aventuras, um canal mais descontraído. Mas este canal especificamente, eu pedi a Deus para poder abençoar este canal também, mas este canal vai ser um canal realmente assim voltado somente para isso, porque é algo que fala mais alto ao meu coração, então eu preciso falar, eu preciso colocar para fora aquilo que Deus quer que eu coloque, eu preciso compartilhar com o outro, eu preciso tentar levar um pouco de esperança para aqueles que estão desesperançosos, desanimados. Como eu creio na Palavra de Deus, eu tenho certeza que ela vai chegar para alguém que esteja precisando. Então é isso, eu pedi a Deus que abençoasse este canal, que este canal está voltado somente para a glória do nome dele, e que todo ego que estiver dentro de mim, toda soberba, que seja abatida, porque a glória aqui não é minha e nunca vai ser minha, a glória aqui tem que ser de Deus. Eu não tenho máscaras, eu sou isso aqui mesmo no dia a dia, esse é o meu jeito de ser. Eu não vou aqui enfeitar palavras, eu não vou aqui procurar mostrar o que eu não sou. Pelo contrário, eu tenho que mostrar o que eu sou, eu tenho que mostrar a minha autenticidade. Claro, a gente usa aqui uns equipamentos, eu não tenho equipamentos assim, só tenho um celular mesmo, pouca coisa, mas assim, para melhorar um pouco, assim, o vídeo, para o vídeo sair bacana, que dê para assistir. Mas eu falo com relação à pessoa que está atrás dessas câmeras, que sou eu. Eu sou isso aqui e eu quero levar a palavra através desse meu jeito de ser. Espero que vocês gostem. Se não gostar também, tudo bem, está tudo bem, faz parte, pode falar também. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem muito legal, uma reflexão bem breve, mas objetiva, e espero que vocês sejam edificados, beleza? Eu comecei a ler o livro de Josué. Na verdade, eu comecei a ler o livro de Josué porque eu assisti o filme de Êxodo, e lá conta, como foi que Deus usou Moisés para libertar os judeus lá depois de 400 anos de escravidão no Egito. E cheguei a Josué. Eu observei no filme, e tal, que Josué ele estava sempre ali com Moisés, sempre observando. Enfim, Josué ele foi preparado para assumir o posto de Moisés, o cargo de Moisés. Então,
ele foi chamado, ele já estava sendo chamado ali no momento que ele estava acompanhando todo o processo. Ele via quando Deus falava com Moisés. Então, assim, ele acompanhou esse processo de Moisés, ele viu como era liderar pessoas, ele viu como foi o trabalhar de Deus na vida de Moisés, como Moisés liderou aquele povo, né, naquele momento tão difícil. E então Deus convocou a Josué para poder liderar, dar sequência ao chamado de Moisés, passou para Josué. E a história de Josué é bem bacana, depois eu vou trazer uma mensagem sobre ele, mas não é sobre ele que eu quero falar especificamente. Eu quero falar sobre uma pessoa que participa desse momento que Josué é chamado, é convocado por Deus. E nesse início dessa convocação, Josué precisava levar o povo para a terra prometida, né, Canaã. Só que para chegar lá eles teriam que passar pelo Rio Jordão. E para chegar nesse Rio Jordão era meio complicado, porque a terra tinha seus problemas, né? Tinham muros na época, muros altíssimos, e tinha um rei lá de Jericó. Então, eles sabiam, né, do povo de Israel, e certamente eram inimigos. Então, Josué ia precisar passar por esse lugar. E como é que Josué ia passar por esse lugar sem sondar a terra? Josué, então, encaminha os espias, como vocês já conhecem, estou aqui resumindo, para este lugar, para espiar a terra. E no que chegou lá, os espiãos, eles foram parar na casa de uma mulher chamada Raabe. Muitos costumam chamar ela a prostituta, né? A que foi prostituta. Ela era, né, prostituta. Depois deixou de ser, porque a obra na vida dela foi linda. Depois eu vou me aprofundar mais na história de Raabe, porque realmente é muito linda, vale a pena. Mais especificamente nessa passagem, onde Josué precisava passar por este lugar com o povo, que era o Rio Jordão. Então, lá em Jericó, né? Chegando lá em Jericó, os espias foram acolhidos por Raabe, esta mulher aqui. Aí você se pergunta, logo por uma prostituta? Sim, eles foram acolhidos por esta mulher. E aí, no que ela acolheu os espias, a cidade já circulou a notícia de que chegou ao rei, né, a notícia de que os espias estavam na terra, né, que tinham sido enviados espiões para a terra de Jericó. E aí imediatamente o rei tomou atitude, mandou os servos dele lá para poder bater em porta, e acabou batendo na porta de Raabe. Soube que os espias passou por aqui. Eu vou ler aqui para vocês. E aí, vamos lá. Vou ler primeiro e aí eu dou continuidade. E está no capítulo 2, Josué, capítulo 2, eu vou ler o capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Chitim, o vale das Acácias, 2 espiões, e lhes orientou: Ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram obrigados a passar a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: De fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde vinham.
E, havendo de fechar-se a porta da cidade, ao anoitecer, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Ele, no entanto, os havia conduzido para o terraço. E os tinha escondido sob as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar em que a estrada atravessava no Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhe: sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes desta terra estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, no outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o nosso Deus, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jura-me em o nome do Senhor, que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Vou ler até aqui. Na verdade, eu ultrapassei. Ultrapassei do 7 e fui até o 11, capítulo 2, né? Do 1 ao 11. Esse capítulo é brilhante. E vocês podem ver aqui um pouco, né? Do que aconteceu nesse intervalo aqui, que os espias ficaram na casa de Raabe. Raabe, ela decidiu omitir a informação, né? Ela escondeu para o rei de Jericó. Ela se arriscou. Primeiro, ela fez uma escolha. Segundo, ela se arriscou. E terceiro, ela creu no Deus de Josué. Ela creu no Deus do povo de Israel. Ela creu no Deus em quem ela nunca ouviu falar, e que ela nunca teve convivência, porque ela ouviu falar das maravilhas, dos feitos de Deus quando eles estavam saindo da escravidão lá do Egito. O que foi que aconteceu, o que foi que Deus fez com aquele povo para que o povo fosse libertado. Ela ouviu falar. E ela, no que ela ouviu falar, tudo que Deus fez, tudo que aconteceu, quando esses espias chegaram lá em Jericó, ela disse: meu Deus, esses homens de Israel estão aqui? Verdadeiramente o Deus deles é o verdadeiro. Com certeza o Deus deles é o verdadeiro Deus. Ela creu, porque se ela não cresce, se ela não acreditasse no que ela escutou, que aconteceu lá no Mar Vermelho, tudo que Deus fez, ela jamais iria acolher eles. Ela com certeza iria entregar eles para o rei de Jericó. E o que foi que ela fez? Ela escondeu a informação. Ela disse: não, eu creio que se eu esconder eles, se eu proteger eles, o Deus de Israel, que protegeu eles lá no Mar Vermelho, que livrou eles da escravidão, vai me proteger, vai me guardar, vai guardar minha família, vai guardar os meus amigos, vai guardar os meus entes queridos. Ela creu. Raabe foi uma mulher de fé, uma mulher decidida, uma mulher que, por uma escolha, olha como as escolhas elas são essenciais nas nossas vidas. A gente tem que, todo dia nós fazemos escolhas.
E as escolhas que nós fazemos vai determinar o que vai acontecer com a gente. Só que antes de fazer essa escolha, Raabe já tinha escutado falar do Deus de Israel. Então, assim, toda vez que você faz uma escolha, você já ouviu antes, você já soube antes do assunto do que se tratava. E cabe a você examinar, de fato, vale a pena eu fazer essa escolha, eu tomar esse caminho? Então, Raabe nos convida a fazer escolhas. As escolhas que nós fazemos em nossas vidas é quem vai determinar o nosso trilhar nessa vida. Claro, Deus, Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem decide, permite se vai ou não acontecer certas coisas nas nossas vidas, mas Deus também quer que nós façamos escolhas, porque Deus ele nos dá essa liberdade, esse livre-arbítrio. Então, faça escolhas sábias, peça direção a Deus para fazer escolhas, mas não deixe de fazer escolhas, não fique em cima do muro. Se posicione como Raabe. Raabe, ela foi uma mulher que se posicionou, uma mulher que soube se posicionar, soube escolher, uma mulher que teve fé, uma mulher que agiu por fé. O livro de Hebreus fala dos heróis da fé. Raabe não é citada neste livro dos heróis da fé, lá em Hebreus. Mas para mim, Raabe, ela foi uma heroína da fé, porque ela creu. Ela não quis saber de nada, ela não precisou ninguém chegar no ouvido dela. Ela somente creu porque ela ouviu os feitos, as maravilhas que Deus fez com o povo de Israel. Então você veja o poder que a palavra de Deus tem. Quando você escuta a palavra de Deus, ela tem esse poder de penetrar no seu coração, na sua alma e fazer com que você tome decisões, com que você faça escolhas. E a palavra de Deus nos faz fazer escolhas que vai nos trazer benefícios, que vai nos trazer crescimento. A palavra de Deus tem esse poder. Então, que venhamos aprender como Raabe, uma mulher que se posicionou, que nós venhamos nos posicionar nesta vida. Porque a pior coisa para o ser humano o ser humano viver, é a gente viver sem um posicionamento. A gente precisa se posicionar. Ainda que isso venha desagradar alguns, porque vai desagradar. Mas faz parte, você não pode viver em cima do muro, você precisa se posicionar. Se posicione. Veja o que Raabe, a atitude que Raabe fez. Outro detalhe, fé. Raabe creu. E a fé é isso. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas você sabe que existe algo ali, que ali pode acontecer algo sim. A fé é isso. Você não pega nela, você não toca, mas você sente na sua alma, nas profundezas da sua alma, que com fé tudo é possível. Porque a fé é Deus. O que é a fé? Senão o Criador de todas as coisas, entende? Então, assim, Raabe foi uma mulher de fé. Ela foi uma heroína da fé. Outra questão, Raabe, ela era uma mulher que ela não era, apesar dela ser do mundo da prostituição, né? Ela era uma mulher sábia, sabe por quê? Raabe guardava segredos. Raabe não era falastrona, não. Observe que quem fala demais, quem abre a boca e fala qualquer coisa, você percebe que uma pessoa gosta de ficar falando qualquer coisa da vida do outro, sem um sentido, né? Ah, Cíntia, vai me dizer que você não fala. Não é que a gente não fala. Às vezes eu me policio muito quanto a isso, porque os judeus falam que eu lachonará.
A gente tem isso dentro da gente, isso é horrível, isso é ridículo. E a gente tem que estar ali pedindo a Deus, se policiando para não ficar falando do outro, falando da vida do outro, né? Porque não interessa a gente, não interessa, a verdade é essa, a vida do outro não lhe interessa. E pessoas que ficam falando demais não são confiáveis. Olhe, em Provérbios capítulo 11, versículo 13. Provérbios 11, 13 diz assim, ó: o fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Raabe, ela mereceu crédito, porque ela guardou o segredo. Olha só que coisa espetacular. Raabe com certeza era uma mulher leal. Porque se ela não fosse, ela não ia guardar esse segredo. Ela era uma mulher de palavra. Então, olhe quantos ensinamentos essa mulher. E olhe que ela era prostituta. Muitas vezes a gente julga uma pessoa, né, pelo que ela faz, mas a gente não sabe por que aquela pessoa está naquela condição, naquela vida. Então, veja bem, Raabe vivia num prostíbulo, mas Raabe era uma mulher que guardava segredos. Ela era leal, ela era uma mulher que observava. Apesar de estar num ambiente hostil, ela era uma mulher que ela tinha convicções, ela tinha seus valores. Essa mensagem também é para você, mulher, que eu não sei em que situação você se encontra hoje. Talvez como Raabe, uma prostituta. Mas você sabe o seu valor. Você sabe o que você carrega dentro de você. Nunca esqueça disso. E Deus é quem mais sabe os valores que tem dentro de você. Os valores que você tem aí, ó, lutado para não perder por conta da situação que você tem vivido. Mas Deus sabe. Nunca se esqueça disso. Em uma hora, em um momento, Deus vai lhe tirar dessa situação. Talvez você tenha clamado: Deus, eu não aguento mais estar nessa situação, vivendo uma vida dessa, uma vida cheia de coisas, né? Fazendo coisas que não agradam a Deus. E com certeza você não queria estar nessa situação, mas em algum momento você chegou aí. Deus, ele é poderoso para te tirar dessa vida, dessa situação, seja lá o que for que você tem feito. Não duvide disso, não duvide, porque Raabe não duvidou. Continue crendo que você vai sair dessa situação como Raabe saiu. Aprenda com Raabe. Seja, fale menos, observe mais. Se você tem escutado maravilhas que Deus tem feito na vida de certas pessoas, fique atento, fique atenta. Você, homem, também, fique atento ao que Deus tem feito, ao que você tem escutado. Deus, ele pode fazer na sua vida também. Deus, ele pode te transformar também. Talvez você seja um homem muito áspero, muito grosso. Talvez você seja um homem que não consegue ter fidelidade, né, com sua mulher. Você não consegue se dedicar para sua família. Olha, homem, Deus, ele é poderoso para mudar isso. Então, se você tem escutado isso, o que Deus tem feito com essas pessoas, observe, Deus, se isso acontece na vida de tal pessoa, se o Senhor transforma a vida da pessoa a esse ponto, transforma a minha também, muda a minha também. O que é que eu preciso fazer para que essa mudança venha acontecer comigo? Entende? Então é isso que Deus está querendo. Que você, homem, você, mulher,
se volte para Ele e seja sincero com Deus. Oh Deus, é o seguinte, é isso aqui. Eu não consigo fazer isso aqui, eu estou com dificuldade de seguir isso aqui. Seja sincero com Deus. E aprenda com Raabe. Faça escolhas, se posicione, creia, tenha fé e seja uma pessoa que guarda segredos. Olha, uma pessoa que guarda segredos, ela tem um valor inestimável. Você tem sido uma pessoa que guarda segredos? Ou você tem sido uma pessoa que quando alguém compartilha algo com você, desabafa com você, você está espalhando esse segredo? A pessoa pediu, não conte. Se aquela pessoa pediu isso, aquela pessoa está confiando em você. E aí, você tem sido leal a essa pessoa? Lealdade, isso está tão escasso. Não escasso, mas aqui, ó, Raabe era leal. Ela foi leal. Ela guardou o segredo. Se você tem alguém na sua vida que guarda segredos, que você conversa com essa pessoa não compartilha, valorize. Às vezes você não tem valorizado, né? Pessoas que estão do seu lado, ou essa pessoa que está do seu lado, que tem guardado seus segredos. Uma pessoa dessa é preciosa. Uma pessoa dessa você não pode perder por nada. Porque é muito raro, eu não consigo nem percentualizar a quantidade de pessoas que são assim como Raabe, que guardam segredos. E aí? Você tem guardado segredos? Ou você tem falado demais, sendo fofoqueiro, como em Provérbios que eu acabei de ler aqui? Não guarda segredos. Que espécie de ser humano é você? Que gosta de sair espalhando a vida daquela pessoa que lhe confiou e você está espalhando. Então, gente, é muito ensinamento, sabe? Eu queria compartilhar um pouco sobre isso, sobre essa passagem de Raabe. Tem muito mais aqui, mas eu não quero me estender nessa reflexão. Eu quero realmente deixar aqui para vocês somente até aqui. E eu espero que de verdade essa palavra chegue até você, que você possa refletir sobre tudo que eu falei aqui através do Espírito de Deus, né? Porque Deus coloca as palavras na nossa boca. E é isso, que possamos aprender com Raabe a ter fé, a fazer escolhas, a se posicionar, falar menos e ser uma pessoa leal, guardar segredos. E sejamos como Raabe. Eu vou ficando por aqui e até a próxima reflexão. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se teve algo que eu falei que você não concorda, que não lhe agradou, pode comentar também sem problemas. E é isso. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima reflexão. Tchau!